De Deus, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, por favor, para a gente orar um pouco mais ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, meu Deus, pelos louvores. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conosco aqui nesse lugar. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada família. Senhor, de já eu abençoo cada um dos teus filhos. Senhor, se alguém está a caminho ainda desta reunião, traz em paz, traz em segurança, em o nome de Jesus. E a nossa oração também, Senhor, é que o Senhor venha falar conosco, através do teu poderoso Espírito. Fala conosco, enche os nossos corações, enche as nossas almas, enche o nosso espírito com a tua voz, com o teu favor, com a revelação, ó Deus, que vem do teu trono, que vem do teu coração. Em o nome de Jesus, você que crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui gostam de vencer? Vencer em alguma coisa. Tem gente que gosta tanto de vencer, que quando perde passa mal, né? Que quando perde, perde também as estribeiras, como diz o ditado, né? E às vezes dá confusão, às vezes o negócio, a chaleira esquenta, porque de fato é muito bom vencer, né? É muito bom ser aprovado. Já pensou se nós passássemos em todas as provas que nós fazemos? Se a gente fosse aprovado em todo o seletivo que a gente faz, seria maravilhoso, né? Sabe por que que dentro de mim e de você tem essa vontade de vencer? Você já se perguntou? Rapaz, eu quero ganhar em tudo. Eu vou jogar futebol, eu quero ganhar. Vou jogar vôlei, eu quero ganhar. Vou brincar disso e daquilo, eu quero ganhar. E se eu não ganho, eu fico chateado. Eu não sei aqui, mas eu já ouvi e vi algumas coisas acontecerem em outros lugares. Um jogo de futebol, por exemplo, né? Entre os irmãos. Eu já vi jogo de futebol entre os irmãos da igreja da confusão. Viu, missionário Wagner? Aqui. Não, aí tu tá me assustando. Não faz uma coisa dessa não. O jogo de futebol entre os irmãos, que era para ser uma diversão, que era para ser um negócio legal, que era para ser algo muito divertido, né? Vamos marcar o próximo e tal. Às vezes gera aquela confusão, né? Porque um não queria perder aquela bola no drible, ou talvez não queria perder aquele jogo, aquela partida. E algumas vezes acaba em fight, né? E eu já vi pastores proibir jogo de futebol por conta de algumas confusões, por conta daquele que não sabe perder. Já vi pastor colocar jejum de futebol. Não sei se alguém aqui já ouviu falar disso. Jejum de futebol de 1 ano. Sem assistir futebol, sem jogar futebol, sem perguntar quem ganhou. Será se vai repetir esse jejum? Tem gente que está dizendo que para ele tanto faz, né? E de fato, irmãos, em toda a nossa vida, seja qual for a área, seja qual for a situação, nós não gostamos de perder. E um dos motivos é porque, de fato, a gente não nasceu para perder. A gente nasceu para vencer. A gente nasceu para prosperar, a gente nasceu para crescer, a gente nasceu para avançar. Essa era a hora do glória a Deus. Me ajuda a pregar. Isso é tão verdade, igreja, que nós nascemos para vencer, para prosperar, para crescer, para avançar, que o próprio Deus, o maior de todos os profetas, declarou uma palavra profética sobre Adão.
lá do Éden: Adão, cresça, governe, domine e multiplique. Pastor, mas essa palavra profética foi só para Adão. Não. A prova que essa palavra profética não foi só para Adão é que ele repetiu ela para Noé. Quando Noé sai da arca, Deus repete a profecia e diz: Noé, cresça, vença, governe, domine e multiplique. Pastor, foi só para Noé? Foi não, irmãos. Ele também repetiu para Moisés. Ele disse: Moisés, cresça, governe, domina, multiplica. Pastor, foi só para eles três? Não. Ele também falou para o Marcos. Ele também falou para o Lucas. Ele também falou para a Elza: cresça, governe, domine e multiplique. Ele também fala para mim e para você. Essa palavra profética, ela não morreu. Essa palavra profética, ela não acabou. Ela ainda está valendo. E valendo sobre mim e sobre você. Valendo sobre a nossa geração. Valendo sobre a nossa descendência. Quem crê, diga amém. E de fato, o maior interessado em que nós venhamos vencer, irmãos, é o nosso Deus. Ele colabora conosco para que de fato essa vitória chegue nas nossas mãos. Aleluia. Para você que costuma tomar nota da palavra aí, anota um tema legal aí: chamado para vencer. Nós vamos caminhar em alguns textos bíblicos. Você vai tomar nota de alguns deles para você meditar em casa. E o primeiro deles está em Hebreus capítulo 12. Glória a Deus. Anote: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Palavras do apóstolo Paulo para mim e para você. O apóstolo Paulo traz uma reflexão aqui sobre uma corrida, sobre uma maratona. Irmãos, quem está numa corrida quer vencer? Quem está numa maratona quer vencer? É claro que sim. Eu me recordo que na minha adolescência, uma das modalidades de jogos escolares que eu participei foi atletismo. Até pelo calibre, né? Colabora, né? E eu me recordo que eu estava lá no quartel do exército, 50 bis, lá em Imperatriz. E eu fui competir. Treinei nas pistas. E quando eu estava lá na hora da competição, que o foguete truou para cima, irmãos, que eu disse assim: é agora. Os cabas já estavam lá na frente. Eu disse: e agora? Agora eu vou ter que pelo menos completar o percurso, né? Mas na minha essência estava a vontade de vencer. E para tudo tem uma preparação, né? Quem quer vencer diz amém? Então diga comigo: eu tenho que me preparar. Quem quer vencer precisa se preparar. Eu me recordo que uma das preparações que alguns profissionais do atletismo eu vi usando lá foi o tênis apropriado, irmãos. Se você nunca viu um tênis apropriado para atletismo profissional, ele tem prego nas pontas. E esses pregos têm um propósito.
Ele faz daquele corredor um jaguar. E ele voa realmente. Facilita, ajuda. Então, no processo da nossa vida, nas tantas coisas que nós queremos vencer, nas tantas coisas que nós precisamos vencer, nós precisamos estar preparados. Eu não posso apenas querer vencer. Eu quero vencer, eu quero ser aprovado, eu quero passar naquele teste, naquela prova. De fato eu preciso me preparar, para que de fato eu tenha chance de vencer. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? O apóstolo Paulo aqui, através do livro de Filipenses, está nos mais uma dica de como vencer. Ele está nos ensinando que de fato nós precisamos vencer, e está nos ensinando a nos comportar como futuros vencedores. Ele dá algumas dicas. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Inclusive a gente ouviu isso domingo passado, né? Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e olho para a frente, e olho para o alvo. Você quer vencer? Pergunta: você já tem um alvo? Tem gente que quer vencer, mas não tem alvo, e sai o quê? Atirando para todo lado. E um provérbio diz: aquele que atira para todo lado, provavelmente não acertará em lugar nenhum. Você quer vencer? Defina um alvo. Você quer vencer? Se concentre nesse alvo. Há um provérbio japonês chamado 5S. Se você trabalha com administração, você conhece. O princípio 5S japonês ensina que se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou planejando alguma coisa, e essa coisa não está dando muito fruto, não está dando muito certo, eu tenho que parar, organizar e continuar. Você tem um alvo? Como está o seu projeto para atingir esse alvo? Está embaralhado? Está desorganizado? Pare, organize e continue. Por quê? Porque o propósito é vencer. Porque o propósito é alcançar o alvo, é acertar o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Quem acerta o alvo, irmãos, ganha prêmio. Quem acerta o alvo ganha prêmio. Lembra de Davi? Quando Davi acertou o alvo, ajudado pelo Espírito Santo, ele foi premiado, sim ou não? E não é diferente para mim e para você. Quando nós acertamos o alvo, nós receberemos o prêmio. O apóstolo Paulo deixa bem claro. E eu poderia falar de tantos prêmios. Eu poderia falar do prêmio de um emprego melhor. Eu poderia falar do prêmio da aprovação no vestibular. Eu poderia falar do prêmio da aprovação em um concurso. São prêmios naturais. E assim como existem prêmios naturais, também existe um prêmio espiritual, que já já a gente vai falar um pouco sobre ele. Ao longo da Bíblia, inclusive lá em Apocalipse,
a gente vai encontrar inúmeros versículos, inúmeros textos bíblicos que vai nos garantir que nós só teremos o prêmio se nós de fato vencermos. Nós só receberemos o prêmio em nossas mãos se de fato nós acertarmos o alvo. Você já ouviu falar de uma palavrinha chamada quase? Eu quase venci. Recebeu o prêmio? Não. Eu quase passei no vestibular. Eram 100 vagas. Eu fiquei no 101. Entrou? Eu quase fui chamado para aquela empresa que está fazendo um seletivo em Marabá. Foi contratado? Foi quase. Eu quase fui liberto. Está liberto? Eu quase fui curado. Está o quê? Doente. Eu quase fui salvo. Está o quê? Perdido. Eu quase fui para o céu. Está onde? Quando tudo se acabar, alguém vai dizer assim: quase que eu ia. Jesus voltou e quase que eu ia. Essa pessoa está onde? Ela ficou, irmãos. Diga para o seu vizinho aí que não seja eu e nem você que vai dizer isso. Se alguém diz eu quase fui contratado por uma empresa, ele tem outra chance, não tem? Se alguém diz eu quase passei no vestibular, outro ano tem outra chance, não tem? Agora para dizer assim, Jesus voltou e quase que eu ia, é um negócio meio pesado. O juízo final acabou e quase que eu ia para o céu. Jesus puxou minha ficha, o meu dossiê, e quase que eu tirava 7, né? Primeiro arrastado. Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem é que vai comer dessa árvore? O que vencer. Apocalipse 2:11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é o inferno. Quem não vai receber esse dano? Apocalipse 2:17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Quem vai comer desse maná? Apocalipse 2:26 ao 28. Ao que vencer e o que guarda as minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Quem vai receber autoridade sobre as nações? Não tem promessa aqui para quem pertence a uma igreja. Não tem promessa aqui para quem é da igreja A, B ou C. A promessa é ao que vencer. Pastor, e o que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Ajudando uns aos outros. A minha função nessa igreja é te ajudar a vencer. Diz amém, me ajuda aí. Pastor, e a minha função como sua ovelha é me ajudar a vencer também, que eu sou gente. Diz que lá no céu, irmãos, a gente vai ter 3 surpresas, pastor Lucas. 3 surpresas que a gente vai ter lá no céu. Surpresa número 1. Cheguei, deu certo. Venci, ô glória. Eita. Segunda surpresa. Faz hora que eu procuro aqui meu fulano de tal que congregava comigo. Eu rodei os 4 cantos aqui do céu e não acho. É a segunda surpresa.
A terceira surpresa, a gente vai se deparar com alguém, tu, aqui. A primeira que nós vamos instalar, amém? A segunda é que a gente vai procurar algumas pessoas, infelizmente elas não vão estar lá. E a terceira é que a gente vai se espantar com algumas caras que nós vamos ver lá. Aí tem gente que pergunta, né? Pastor, lá no céu vou conhecer meu primo. Lá no céu vou conhecer o dono da quitanda. Rapaz, é melhor não, né? Pra ele não lembrar daquela notinha que ficou lá. Irmãos, nós vamos viver em um novo céu, em uma nova terra. Lá eu vou conhecer a pastora Fernanda. Dizer, ô minha esposa, tu veio, né? Vamos aqui, vamos ficar juntos, senta perto de mim. Irmãos, a Bíblia diz que o sol da Nova Jerusalém, Jesus é o sol da Nova Jerusalém. Você acha que eu vou procurar o Lucas lá? Ele vai estar lá. Mas a minha e a sua preocupação não vai ser procurar primo, tio, dono da quitanda, não, irmãos. Nós vamos estar diante do trono, adorando e celebrando Jeová, de eternidade em eternidade. Aplauda de verdade a Ele. Pastor, e se eu procurar o meu discípulo e perceber que ele não foi? Aí poderia até gerar uma tristeza. E a Bíblia diz que lá não entra tristeza. Nós estamos recente aqui em Marabá. Vai fazer um mês ainda. E nesse período, a gente está se relacionando com muitas pessoas novas que a gente nunca viu. A gente está entrando em casa de pessoas que a gente nunca viu. A gente está viajando com pessoas que a gente nunca viu. Mas estamos juntos, comendo, conversando, comendo de novo, eita, rindo, compartilhando sonhos, compartilhando projetos. Irmãos, e o céu é desse jeito. O céu é desse jeito. A gente vai chegar lá para usufruir de uma glória que tem lá preparada para nós. Da mesma forma que nós fomos bem recebidos nessa igreja, nessa cidade, todos nós seremos bem recebidos lá, para uma festa, para uma celebração que não tem fim. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas. Quem será vestido de vestes brancas? Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Quem será a coluna do templo de Deus? O que vencer. Apocalipse 3:21. E ao que vencer, eu lhes concederei que se assente comigo, meu Deus. Irmãos, ao que vencer, eu vou convidar para sentar comigo no meu trono, disse Jesus. Nós não só vamos para o céu, irmãos. Nós não só seremos arrebatados. Nós sentaremos com Jesus no trono dele. É uma promessa dele para mim, para você, vírgula, se nós vencermos.
não é simplesmente se eu frequentar esse culto, não é simplesmente se eu andar com essa Bíblia embaixo do braço, não é simplesmente se eu cantar algumas canções, é se de fato eu vencer. Então entendamos de uma vez por todas, nós não estamos brincando de ser crentes, nós não estamos brincando de servir a Deus, nós não estamos brincando de amar a Jesus. De fato, nós precisamos estar apaixonados por Ele. De fato, nós precisamos pegar a armadura de Efésios 6 e ir para a guerra e vencer. Faz uma autoanálise da tua vida e pergunta para você mesmo se você tem vencido, se você tem avançado, se você tem crescido, como é a palavra profética de Deus para nós. Eu já falei isso algumas vezes, eu acho que eu falei agora em Pacajá na conferência, que algumas pessoas passam meses, anos, décadas na igreja e não crescem. Passam meses, anos e décadas na igreja e não rompem, não avançam. Continuam as mesmas pessoas. Alguma coisa de novo tem que acontecer em nós, irmãos. Pastor, eu caminho com Jesus, mas continuo ignorante. Então vamos dar lugar para Ele mudar essa ignorância. Vamos vencer essa ignorância. Pastor, eu caminho com Jesus, mas continuo enrolado, nó cego, veaco. Vamos dar lugar para Ele mudar isso aí. Vamos pular esse degrau aí. Pastor, eu caminho com Jesus, mas as minhas roupas nunca se converteram. Eu gosto mesmo de andar e mostrando o meu corpo, algumas partes e tal. Vamos dar lugar para Ele mudar isso aí? Vamos vencer? Vamos pular esse degrau aí? Nós somos chamados para vencermos, para romper, para avançar. Olha o tanto de promessas, você contou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 promessas em Apocalipse. Para quem? Para o que vencer. Quantos aqui querem sentar com Jesus no seu trono? Vamos fazer um exercício? Feche os seus olhos, por favor. Pense num carro. Pense em uma carne boa para churrasco. Pense, você sentado com Jesus no trono dele. De eternidade em eternidade. Usufruindo da sua glória, usufruindo da sua presença, usufruindo da sua majestade. Olhe para mim. Foi legal? O que você acabou de pensar, um dia será literal. Só que muito melhor do que o que você imaginou. Talvez alguém hoje se imaginou chorando, sentado com Jesus no trono dele.
outro se imaginou rindo. Uma das canções que o Senhor me deu se chama Face a Face. E nessa canção eu procuro narrar o que eu faria diante da presença dele. Aqui talvez a gente possa ter uma ideia, mas na íntegra, irmãos, vai ser algo muito grande. Na íntegra vai ser algo muito extraordinário. Diga para o seu vizinho: e nós estaremos lá. Quem crê nisso, aplauda forte o nome de Jesus. Pastor, o senhor está falando aí de vencer algumas coisas. E eu quero falar para você hoje de 3 inimigos que nós temos que vencer. E eu não vou só te dar o nome dos 3 inimigos, eu também vou te dar o nome de 3 armas para vencer cada um dos inimigos. Diga amém? Tome nota aí, por favor. O primeiro inimigo que nós precisamos vencer se chama carne. Não é aquela carne que nós assamos, cozinhamos ou fritamos. É essa carne aqui, ó. O primeiro inimigo nosso é a nossa própria carne. É a nossa natureza. Tem uma natureza dentro de mim e de você que ela é pecaminosa. A nossa caminhada com Jesus vai nos ajudando a matar essa carne. Agora, eu não posso deixar para matar essa carne só uma vez por semana, só uma vez por mês, ou só uma vez por ano, e nem só uma vez por dia. Eu preciso vencer essa carne todo momento do meu dia, porque ela está aqui. Enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, vai existir uma natureza pecaminosa dentro de nós, que nós precisamos aprender a lidar com ela, a mortificar essa carne, para que de fato nós sejamos vencedores sobre ela. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O texto bíblico diz: não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, diga amém, para que o possa suportar. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Ele já sabia disso. Ele já sabia que nós passaríamos por essa situação, mas Ele próprio nos ajuda. Ele próprio está conosco para nos ajudar a vencer a carne, para nos ajudar a vencer a tentação. Pastor Raimundo Nonato, ele traz um provérbio de ensinamento para nós, que diz o seguinte: confesse a tentação, para você não confessar pecado. Diga comigo, por favor: confessar a tentação, para não confessar pecado. Irmãos, esse provérbio é extraordinário. O que é que esse provérbio quer dizer? Que de qualquer forma eu vou precisar confessar alguma coisa. E se eu preciso de fato confessar alguma coisa para minha liderança, para Deus, é melhor confessar a tentação do que o pecado. Porque se eu confesso a tentação, eu consigo ajuda para vencer essa tentação. Mas se eu não confesso a tentação, eu estou com uma probabilidade muito grande de cair, de não vencer e de receber muitos prejuízos por conta disso. Conversando com uma pessoa recentemente, eu disse para ela: no dia que você vê a faísca, me liga.
No dia que você vê a faísca, me manda uma mensagem, faz um sinal de fumaça, diz SOS, porque nós estamos juntos. Tem gente que só deixa para pedir socorro quando a casa já caiu. Rapaz, eu lembrei de te ligar, eu lembrei de te pedir ajuda. Fazer igual um primo meu há um tempo atrás. Ele disse: rapaz, ontem eu assei um peixe, eu pensei em te chamar. Ele disse: foi não, era só ter chamado, que eu ia marcar presença, com espinho ou sem espinha. Às vezes nós queremos fazer a mesma coisa com a tentação. Pastor, queria confessar aqui que eu caí. Inclusive, pastor, quando eu estava prestes a cair, eu ainda pensei em lhe pedir ajuda, mas não pedi. Aí estou aqui confessando o pecado, e a bagaceira foi grande, pastor, me ajude. Deus vai perdoar o pecado? Deus vai perdoar o pecado? Mas a consequência virá. Se um casal de namorado, irmãos, cair em fornicação, se arrepender, Deus perdoa o pecado deles de fornicação? Sim, mas provavelmente a consequência chega com 9 meses. Uma vez eu ministrei um seminário de corte versus namoro para solteiros. Próximo ano a gente vai ministrar ele aqui. 2 casais de jovens se levantaram e disseram: nós não precisamos disso aí. Nós somos homens e mulheres de Deus. A gente consegue namorar sem esse negócio aí. Nós damos conta. Digo, pois, desculpa. Inclusive, desculpa o seu pastor também, que foi ele que me chamou e pediu para me ministrar para vocês. Passado alguns dias, os 2 casais, como eram homens e mulheres de Deus, foram acampar do outro lado do rio. E como eram de fato pessoas de Deus, ficaram cada casal na sua barraquinha. Olha que coisa meiga. Romantismo em alta, né? Pastor, conta logo o resumo. É isso aí mesmo que está na tua cabeça. Hoje o rapaz é praticamente do meu tamanho, fruto daquele acampamento do outro lado do rio. Sabe por quê? Porque não se prepararam como deveriam. Achavam que iam vencer e não venceram. É por isso que a gente tem essa preocupação com os nossos solteiros e procuramos trazer algumas palestras para que de fato eles possam vencer enquanto solteiros, possam ser assertivos na escolha do companheiro, da companheira, e por aí vai. Então a carne é um dos pecados que nós precisamos vencer. Inclusive a gente conversava hoje, mais cedo, no horário de almoço, com um casal, uma família, e a gente trocava algumas ideias sobre alguns pontos semelhantes, né? Sobre a vigilância. Mais um exemplo do nosso pastor Raimundo Nonato. Uma vez uma irmã chegou para ele e disse: pastor, eu quero um atendimento com o senhor no gabinete. E ele disse: só um minuto, irmã, eu vou procurar uma pessoa para entrar junto conosco no gabinete. A irmã olhou para o pastor Raimundo Nonato e disse assim: pastor, deixa de coisa, olha para a minha idade, olha para a sua. O senhor é um homem de Deus e eu também uma mulher de Deus. Precisa não, vem para nós conversar. E o pastor Nonato continuou e disse: eu não confio nem em mim e nem em ti. Convidou uma pessoa e entraram os 3 dentro do gabinete
para poder ouvir aquela irmã. Qual a preocupação dele, irmãos? Vencer a carne. Quem brinca com a carne, tem um ditado que quem brinca com fogo está sujeito a se queimar, irmãos. Então a carne é um dos pecados que nós temos que vencer. Deixa eu caminhar um pouco mais e falar do segundo inimigo que nós temos: mundo. João 15:19 diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Pastor, que mundo é esse? Porque é que João 3,16 diz que Deus amou o mundo, e aqui está dizendo para mim não amar o mundo, que o mundo me odeia. Que tanto de mundo é esse? Presta atenção. João 3,16 se refere ao mundo, pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto que diz não amem o mundo, está dizendo não amem o pecado e coisas semelhantes a pecado. Pecado A, B e C e coisas semelhantes, como está escrito em Gálatas 5,17, quando fala das obras da carne. Mundo, pessoas. Mundo, pecado. É o segundo inimigo que nós temos que vencer. Primeiro, segundo e o terceiro é o diabo, o inimigo das nossas almas. Mateus capítulo 4, versículo 11 diz, nos narra na verdade a tentação de Jesus no deserto. E a Bíblia deixa bem claro que o diabo ele chega para tentar Jesus. Trouxe ali algumas tentações e Jesus venceu. Cadê o glória a Deus? E Jesus venceu carne, mundo e diabo. Talvez alguém possa ouvir isso e já ficar preocupado, né? Rapaz, agora eu estou arrumado. Eu vim para a igreja para as coisas ficar boa, e agora eu arrumei foi confusão com o diabo. Calma aí, irmãos. É uma revelação, mas tem uma revelação muito melhor aqui. Aleluia. Nós temos que vencer a carne. Pastor, qual é a arma que vence a carne? De vez em quando me dá uma vontade de ouvir música do mundo. De vez em quando me dá uma vontade de tomar uma gelada com limão e o sal passado na borda. E de vez em quando me dá aquela vontade de ser sem vergonha. Pecado da carne. Como é que você vai vencer ele? Jejum. Diga comigo, jejum. Alguém falou fugindo, e realmente, né? É fugir do que aparenta ser mal. Tem um segredo nesse texto aqui, tá? A Bíblia diz que eu preciso fugir do que aparenta ser mal, e não do próprio mal. Amém? Tem gente que quer fugir do próprio mal. Presta atenção. Aqui é o mal. Aí tem gente que, ao invés de fugir, pensa que tu me derruba, né? Isso é homem de Deus. Estava no culto ontem. Fui até pro Tochas. Tu que pensa que tu vai me derrubar? Está errado. Aqui é o mal e aqui é a aparência do mal. Fica aí que eu fico aqui. Isso é fugir da aparência do mal. Ele está lá e eu estou aqui, cada vez mais longe. Lembra de Sansão? Sansão tinha um voto de nazireado. Ele não podia comer uva e derivados, mas ele passava na vinha e dizia:
como cheira. Ele não fugiu da aparência, irmãos. E você conhece o desfecho da história de Sansão. É semelhante ao namorado que diz assim: eu consigo namorar, abraçar minha namorada, cheirar no cangote e não sinto nada. Está doente. Pode procurar o urologista urgentemente. Como é a história? Tu beija tua namorada, cheira no cangote, abraça, que cola o manto do mistério e tu não sente nada. Está errado, irmão. Se eu só pensar na minha esposa, eu já fico com vontade de ir para casa. Imagine abraçar e cheirar o cangote e abraçar aquele negócio. Então tem gente que acha que dá para namorar dessa forma. E quando nós menos esperamos, essa pessoa está confessando um pecado de fornicação. Quando nós menos esperamos, lá está a irmã engordando um pouquinho. E não é x-tudo e nem pizza. É mais um vaso de fogo que está vindo de lá para cá. Diga para o seu vizinho aí: fuja do que aparenta ser mal. Glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Para vencer a carne, jejum. O jejum, ele mortifica a carne. Irmãos, você sabe o que é o jejum de fato? O que é que ele faz? A Bíblia diz assim: Jesus, ele disse para os discípulos: olha, tem certas castas de demônios que não saem senão pelo jejum e oração. Ou seja, tem situação que a gente resolve só orando, mas tem situação que tem que ser o casamento do jejum e da oração. Presta atenção, aqui é a oração. E quando eu jejum, ele faz assim na oração. Quando eu oro, ela vai. Quando eu oro e jejum, ela vai mais rápido, mais forte, mais potente. A dica está aí. Quem quer vencer? É só usar o que a Bíblia ensina, irmãos. Segundo inimigo, mundo. Como é que nós vencemos o mundo? Através da oração. Através da busca ao Senhor. Detalhe, irmãos, a gente aprendeu algumas coisas maravilhosas sobre oração quando a gente fez os cursos da casa de oração da Imperatriz. E algumas vezes, possivelmente algumas pessoas aqui já falaram, eu já falei: olha, eu vou pagar um preço de oração pela tua vida. Olha, eu vou pagar um preço de oração por essa igreja. Presta atenção. Pagar um preço indica que é algo pesado, né? É um sacrifício. Eita, pagar o preço de oração 5 da manhã. Oração não é peso. Oração não é sacrifício. Oração precisa ser um prazer. Eu vou provar para você. Lucas, faz favor. Eu quero conversar contigo, mas eu só vou conversar porque é o jeito. Eu não gosto de conversar contigo. É um saco. Eu quero que essa conversa nossa termine o mais rápido possível. Você gostou do que eu te disse? É isso aqui que nós fazemos com Deus. Eita, é para ir orar. Tomara que termine logo essa oração. Eu quero descobrir quem foi que botou esse sacrifício de oração 5 da manhã. Ô, coisa ruim. E 6 horas de adoração. Ô, povo fanático. Pra que isso? Não vai ter o culto? Agora, Lucas, quero conversar com você, cara. É bom demais conversar contigo.
última conversa que a gente teve foi 4 horas e eu pensei que tinha sido 10 minutos. Quando eu converso contigo, eu saio energizado. Eu saio assim, fortificado para mim, para o meu trabalho, para mim, para os meus afazeres. Os teus conselhos me ajudam demais. Só a tua presença, só em você estar aqui me emprestando teu ouvido já me ajuda demais. Mudou ou não? Oração não pode ser peso, precisa ser um prazer. Ai, que delícia, vai ter oração, que bênção. A gente vai orar às 5 da manhã, meu Deus, que maravilha. Obrigado, varão. Dê um aplauso para esse varão. Oração não é para ser peso, irmãos, é para ser um prazer. Meu Deus, que honra! Que honra, eu vou falar contigo. Que honra, eu vou te ouvir. É tão bom estar aqui, Senhor. Eita glória. Bota um pé de infinito aí. Oh, aleluia. Diga para o seu vizinho aí, oração precisa ser um prazer. Então, irmãos, a oração ela vence o mundo de pecado, o mundo de pressão, o sistema que quer sufocar nós que amamos a Deus, nós que servimos ao Senhor. Nós vencemos isso através da oração. Terceiro inimigo, o próprio diabo. Como é que nós vencemos o diabo? Através da palavra. A Bíblia diz que quando o diabo chegou para tentar Jesus, ele usou também a palavra. E Jesus venceu com a mesma palavra. Jesus disse ao diabo: também está escrito. Pela segunda vez, Jesus disse ao diabo: também está escrito. E pela terceira vez, Jesus disse ao diabo: também está escrito. Você quer vencer o diabo? Vença com a palavra. Pastor, mas eu só tenho tempo para ouvir música. Cuidado. Música é bênção. Mas quem vai te ajudar a vencer o diabo é a palavra. Detalhe, irmãos, nós precisamos ser como os cristãos de Bereia, bereanos, conhecer bem a palavra. Os crentes bereanos, eles são conhecidos como bons examinadores da palavra. Tem alguém pregando? Só um minuto. Está aqui mesmo. Tem alguém trazendo o ensinamento da parte de Deus? Só um minuto. Está aqui mesmo. Ele disse mesmo. É isso aí que você está falando mesmo. Tem gente baseando a fé, irmãos, só em música. Diga-se de passagem, tem muita música gospel aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem música gospel por aí, não estou criticando não, também sou músico e compositor. Tem muita música por aí que está ao contrário da Bíblia, viu? Então é bom a gente prestar bem atenção. Como é que você vai saber disso? Conhecendo a palavra. Como é que você vai combater o maligno? Conhecendo a palavra. Quando ele chegar com uma revelação para ti, você já conhece e detona lá, cancela na autoridade do nome de Jesus. Irmãos, olha a seriedade de conhecer a palavra. Quando eu conheço a palavra e ela está dentro de mim, eu estou capacitado para vencer o diabo. O salmista Davi, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para que de fato eu saiba o que agrada a Deus ou não, e dessa forma vencer o diabo. A palavra dele precisa estar dentro de mim. Não pode ser só um livro da minha estante. Salmo 91.
Ninguém mexa nessa página, né? Tem gente que a gente entra na casa que está lá a Bíblia aberta, no Salmo 91. Chega a página, tá grossa de poeira, né? Tem quantos anos, irmã, que essa Bíblia aqui? Tem bem uns 30. Na Salmo 91. Irmãos, a Bíblia não é um amuleto. Ela é um livro de princípios que, uma vez obedecido, traz resultados extraordinários. Fica aberta aí no Salmo 23, que aí ele vai se cumprir na minha vida. Não vai de jeito nenhum. Mas se eu obedecer o que está aqui, eu vou colher frutos maravilhosos. Se eu obedecer o que está aqui, de fato eu vencerei e receberei as promessas que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. O Senhor tem coisas grandes para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Coisas que nós receberemos no porvir, mas também Ele tem coisas que nós receberemos ainda aqui nessa terra. A minha esposa costuma falar de um versículo que ela gosta muito, sobre a vida abundante que Jesus prometeu para nós, irmãos, ainda nessa terra. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Deus, Ele tem vida e abundância para mim e para você, nessa terra e na outra que vem. Ao que vencer. Ao que vencer. Quantos querem vencer? Você já tem um plano? Você já tem um alvo? Você já tem alguém para te ajudar? Se alguma das suas respostas para as 3 perguntas que eu fiz for negativa, mude isso hoje. Tenha um plano para vencer. Tenha alguém para te ajudar a vencer. Tenha um projeto. Tenha um alvo. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro mais uma vez pelo teu povo, por cada família aqui representada, Senhor. Eu oro por cada um, meu Deus. Cada um tem uma luta, cada um tem uma área a ser vencida, a ser trabalhada. E o Senhor nos ajuda a vencer cada uma dessas áreas. Eu quero te pedir, Senhor, age de forma poderosa, meu Deus, na vida do teu povo. Como foi falado essa noite, Senhor, nós fomos chamados para vencer. Nós não fomos chamados para andar cabisbaixo. Nós não fomos chamados para ser derrotados. Nós não fomos chamados para perder. Nós somos chamados para vencer, ainda nessa terra. E chamados para vencer, meu Deus, para herdar tantas coisas extraordinárias no porvir, na eternidade. Senhor, em nome de Jesus, continua nos conduzindo, continua, Senhor, nos orientando. Nós precisamos do Senhor. Nós não poderemos vencer sozinhos. Nós não poderemos vencer, meu Deus, sem a tua ajuda. Quando o Senhor diz ali que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. E nós entendemos, Jesus, que assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Venceremos a carne, venceremos o mundo, venceremos o diabo, venceremos o pecado e seremos não apenas vencedores, mas mais do que vencedores em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse nessa noite das armas que o Senhor tem para nós.
armas que são poderosas em guerras, armas que são poderosas para demolir as fortalezas, em o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, por favor.